temos que ver que Cabo Verde é uma sociedade de base escravocrata. E nasce racista, porque a escravidão é racismo, não é? Tem como ideologia principal o racismo. Eu escravizo uma pessoa porque acho que a pessoa não é uma pessoa igual a mim, não tem os mesmos... pode ser escravizada. A sociedade cabo-verdiana nasce assim. Nasce com uma elite portuguesa que vem para cá por causa do comércio e que traz para cá escravos para poder comerciar com eles e produzir bens para poder ir comprar outros escravos na costa. Nasce racista. Ser-se negro em Cabo Verde no século XVI e XVII era ser-se inferior. Obviamente, essas relações eram racistas, quer pelo tempo, quer pelas influências, as correntes teóricas, ditas científicas na altura, mas também a própria Igreja Católica. Quando chegam cá os escravos, a primeira coisa que fazem é batizá-los. E a primeira coisa que fazem é retirar-lhes o nome africano, retirar-lhes todo o passado, porque quando tu retiras o nome a uma pessoa, tu retiras todo o passado, não é? E nós, cabo-verdianos, nós não conhecemos o nosso passado. Nós conhecemos, eu, por exemplo, conheço o meu avô, posso até ir até ao meu bisavô, mas o meu trisavô ou quarto avô eu não posso saber quem é, porque são escravos. Por isso a população cabo-verdiana não tem passado, não tem geração, como dizem em África. Minha geração. A partir do século XVII, Cabo Verde, que era um centro atlântico de distribuição comercial, deixa de ser, né? A sociedade perde a capacidade de atrair novos brancos. E esses brancos vão tendo filhos mulatos, esses filhos mulatos vão assumindo o poder, e o poder ele começa a deslizar-se, né? Não que fala-se muitas vezes da ascensão do mulato, a ascensão do negro, não. É o abatimento da Casa Grande. Não é a senzala que se torna a Casa Grande, é a Casa Grande que entra em ruína. Mesmo depois que os portugueses deixam de vir para Cabo Verde porque há o desvio da rota e nasce aqui uma elite endógena, continua a haver racismo porque continua a haver escravidão. E a elite endógena que nasce, acha-se branca. Mesmo sendo mulata e às vezes até preta, mas acha-se branca. E isso vai até a independência, porque há sempre uma elite em Cabo Verde, uma elite pequena, mestiça, que se acha superior à maior parte da população cabo-verdiana. O racismo foi utilizado em Cabo Verde de maneira muito subtil. Quando eu comparo, por exemplo, com Angola, ou com Moçambique, ou com a Guiné-Bissau, em Cabo Verde não chegamos a ter, de facto, um diploma legal para estabelecer que o cabo-verdiano era um indígena, isto é, sob a dominação de Portugal, mas não igual aos portugueses. O regime colonial tentou apresentar Cabo Verde como uma prova de algo que não era discriminatório e que sequer justificava chamar-se colónia. Mas nós sabíamos que isso era o discurso, como dizemos aqui, para o inglês ver, e que as coisas tinham de ser vistas mais de perto, mais detalhadamente. A vida rural, que se mistura muitas vezes com a vida urbana. Por exemplo, no meu tempo de escola, eu lembro que, e era um tempo colonial, eu lembro-me que um instrumento precioso para mim era um espelho, um espelhinho redondo que a gente usava no bolso, etc. A tonalidade da pele era muito importante, e era um fator muito importante, e a gente tinha de verificar a evolução. Portanto, espreitava de vez em quando para ver se estava a ficar mais branco ou mais negro, porque era visível esse critério que tinha valor social, tinha valor depois para as candidaturas ao serviço administrativo nas outras colónias, etc, etc. Aquela imagem representa o sentimento de cabo-verdiano ainda hoje, eternamente grato. A cabo-verdiano, a maioria,
exalta-se aquela questão de esta falou, na teoria esta falou, e o colonialismo teve um impacto negativo, blá 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 blá, mas aí nessas vivências, botar nota, mas foi importante que ainda é importante que a ligação, que a dependência que Cabo Verde tem com Portugal ali, na qualquer ângulo. Os gritos mais bem organizados em termos reflexivos surgem com os claridosos, com os escritores do movimento e claridade. Mas esse grito é dado através de um romance, através da poesia. E isto eu acho que acabou por contribuir para a construção dessa percepção, uma percepção romanceada, portanto, do relacionamento dos cabo-verdianos em relação a Portugal, aos portugueses. Estraga curso. Quando nós vemos a nossa história, quem são os cabo-verdianos? Os cabo-verdianos são pessoas que foram educadas por Portugal para dominar os outros. Eu, quando cheguei a Portugal, fazia alguma confusão. Porque é que os angolanos e os guineenses não gostam dos cabo-verdianos? Na altura, fazia-me confusão. E falava com muita gente, as pessoas dizem, não, nós não nos damos. Mas nós fizemos a luta junta, não. E depois começas a falar com pessoas e começas a perceber que nós fomos capatazes. E isto está na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Se isto não teve a ver com a questão da raça, com a ideologia racial que está aqui, não estou a ver como. São séculos e séculos de uma forma muito inteligente de dominação, que é, olha, quanto mais perto estiveres de mim, melhor, que nos fez sentir como capatazes dos outros, olha, tu és mais clarinho, tomas conta deles. Esse áudio é do primeiro concerto da orquestra. Os nossos instrumentos ditos populares não são nossos, não é? Não são de Cabo Verde, aliás. Cabo Verde é justamente essa fusão. A nossa criolidade vem disso, nós não podemos negar nem a parte africana, que temos estado a negar, até hoje tentamos negar, muito inconscientemente, não é nem negar, é tipo, não tomamos conhecimento, não é? E negamos a parte europeia, conscientemente, mas inconscientemente não. Não, nós não somos europeus, queremos voltar às nossas raízes, que é o que se diz da boca para fora, por isso é que eu chamo que é a reação consciente. Mas inconscientemente, quer-se é ter o cabelo liso, ter as feições mais finas possíveis, ou seja, inconscientemente, o que é considerado bonito, o padrão de beleza, o padrão de bem-estar, o padrão de como é que está bem na vida, é o padrão europeu, tipicamente ocidental europeu. Enquanto que, na verdade, essa coisa de voltar para as raízes e para a África, nós nem estamos a ver a África, nem sabemos quantos países é que tem, como é que é dividida, onde é que é a África Austral, a África Ocidental, nem queremos saber disso, não sabemos. E isso sim eu acho que é um bocado inconsciente também. Nós dizemos que somos europeus, que não somos europeus, mas com certeza não queremos ser africanos. Eu acho que em Cabo Verde não podemos falar, por exemplo, de confrontos raciais, não é? Portanto, isso dá uma impressão de que não existe racismo. Mas racismo é uma forma de classificar uns e outros de acordo com características da pele, da origem, da religião. E isso nós temos abundantemente.
quem é culto, qual é a língua que representa a cultura e qual é que é a língua que representa a informalidade. Tira-me as forças, podes matar, sabe, a minha alma sabe voar. Sou português de Portugal, depois de morto, não vou mudar. Sou português de Portugal, acaba a vida e sigo igual. A moral da história é que um verso de Camões com pouca variação é sempre um verso de Camões. É a coisa mais bela e mais difícil do mundo e dá cá uma guinada que só pode ser dele. Vasco Graça Moura. Por exemplo, há uma ilha em específico que o insulto é chamar o outro de negro, seu negro, ou seja, seu desprovido de educação, seu desprovido de cultura. Portanto, há essas expressões mais evidentes, ou seja, as relações raciais que vêm do colonialismo ditam formas de ver para culturas que são elevadas, culturas que não são tão elevadas assim. Onde é bom viver, onde não é bom viver. Qual é o conhecimento bom, qual é o conhecimento mau. Então, necessariamente, isso dita a nossa forma de olharmos para nós próprios enquanto africanos. Para já existe uma negação. Em Cabo Verde existe um processo identitário complicado que é de nos reconhecermos enquanto africanos.